servir ao Senhor. Sem dúvida, bom demais encontrar cada um dos irmãos nessa noite. Meus queridos irmãos, nessa noite eu os convido a abrir suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 4 para a nossa edificação nessa noite. Quando os irmãos a Deus. Graças a Deus. Lemos, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, e que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Graças te damos, Senhor, por mais uma noite de doutrina nesta casa. Pedimos pela compreensão da tua palavra. Agradeço demais, Senhor, a bênção de quinta após quinta-feira estarmos aqui apreciando essas coisas maravilhosas de Deus. Obrigado por tanto, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos lido o primeiro parágrafo da carta do apóstolo João, da primeira carta de João. Uma carta composta por 5 capítulos breves, uma carta chamada Carta Universal, carta católica, carta que se dirige à igreja de uma forma geral e não apenas a uma região eclesiástica. É muito interessante a gente perceber nesse iniciozinho. Muito obrigado, presbítero. Ah, ótimo, eu gosto d'água. Muito interessante esse iniciozinho, porque diferente das outras cartas, nós não temos uma saudação como de costume nas outras cartas, né? Essa é uma carta aqui de início, um tanto diferente, os irmãos notaram? Diferente até mesmo das outras cartas escritas por este mesmo autor que se torna bem claro de ser percebido no vocabulário que ele usa, né? Um vocabulário que muito parecido com o vocabulário usado nos evangelhos, e também que usa alguns termos, algumas frases presentes em outras literaturas dele próprio, nas outras cartas e até no Apocalipse, né? Como por exemplo a escolha do termo logos, aqui traduzido por verbo, né? Presente tanto no Evangelho de João como no Apocalipse, né? Muito obrigado, Israel, que Deus te abençoe, meu filho. E aqui, irmãos, nós aprendemos aqui um pouquinho do que João pensa a respeito do Senhor Jesus, o testemunho que ele dá a respeito de Jesus, e com esse apóstolo que tinha laços tão estreitos com o Senhor Jesus, nós iniciamos aqui nossas reflexões nessa noite, né? Existe na literatura que analisa a carta de João um claro argumento a respeito da autoria de João, né? E os pais da igreja já
atribuem essa carta a João, o vocabulário parece demais com o autor do quarto evangelho, que é João, o autor do Apocalipse, né? Mas existiam sim umas teorias que diziam que havia um presbítero chamado João também, né? E aí alguns pensam que essas cartas talvez fossem de um presbítero e talvez não do apóstolo, mas é um pouco duvidoso, porque no texto que nós tomamos, o autor diz que tocou pessoalmente na pessoa de Jesus, indicando que é aquele que se recostava no peito do mestre e chamava a si mesmo de o discípulo a quem o Senhor amava, né? Eu sou da opinião de que o autor desta carta é o apóstolo João, filho de Zebedeu, que esteve recostado ao peito de Jesus e que nos legou essa carta, e que nós vamos aprender um pouquinho com ele nessa noite. Olhando detidamente o texto que nós tomamos, nós observamos a repetição da palavra comunhão, né? E ela se vincula automaticamente a uma descrição de Jesus e também a um amplo apelo à mensagem transmitida pelas testemunhas de Cristo, né? Pelos apóstolos. Então, hoje nossa reflexão é a respeito da cristologia da comunhão, ou de como a comunhão de uma pessoa com Deus depende da pessoa de Cristo e do Cristo apresentado nas Escrituras, né? Hoje pensamos na cristologia da nossa união com Deus, de como é necessário que tenhamos Cristo em nossa vida a fim de termos comunhão com Deus. De maneira evangelística, eu queria dizer que para que você tenha união com Deus, você precisa render-se a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vou já de início dizer estas coisas, né? É isso que a gente prega, e eu queria ser muito claro, já desde o início, honesto em dizer a simples conclusão a que nós chegamos desde o princípio. Mas não qualquer Cristo, né? Não qualquer Cristo, o Cristo bíblico. E então, durante nossa reflexão desta noite, nós nos ocuparemos em, primeiramente, fazer uma apresentação de Cristo, considerando as palavras do autor do nosso texto lido nessa noite, né? Concepção que ele tem de Cristo, nos apresenta o Cristo bíblico. E depois de apresentar o Cristo na visão de João, o evangelista João, nós iremos pensar sobre o papel da mensagem proclamada pelos apóstolos, e aqui em referência aqui no texto de João, o papel dela para que nós tenhamos comunhão. Nós já sabemos que para termos comunhão com Deus, nós precisamos de Jesus, mas na mesma voz que ele diz, é necessário você ter o Cristo bíblico, ele diz, é necessário que a sua comunhão seja conforme o ensino apostólico, conforme o ensino bíblico, conforme a mensagem das Escrituras. Para, por fim, falar que essa comunhão, ela tem que ter o aspecto da integridade, né? A integridade. A nossa alegria seja completa, é uma referência à inteireza da comunhão dos crentes a quem João endereça a sua carta, e assim nós iremos meditar no texto dessa noite. Nesse primeiro momento, nós olhamos para o primeiro versículo que nós tomamos. Eu queria lê-lo uma vez mais com os meus irmãos. Queria juntar minha voz a de vocês, para assim sonoramente saborearmos o fraseado do texto, para dele talvez tomarmos conceitos e sentirmos o que ele está querendo nos comunicar, e assim aproveitar devidamente esse versículo tão especial que nos foi legado pelo apóstolo João. Podemos ler junto, meus irmãos? Lemos assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito
respeito ao verbo da vida. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. João certamente tem seu coração povoado de doce emoção, que vem de suas lembranças do contato com o Salvador. E provavelmente uma saudade sentida de olhar quando Cristo se posicionava fronte aos seus discípulos, e então silenciavam-se todos como ovelhas sedentas para provar a água límpida e pura que dessedenta os discípulos, o rebanho, da água da vida que afluía da boca do nosso Redentor. Porque temos visto e ouvido, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. Aqui se denuncia uma doce intimidade entre o autor do texto e aquele que ele chama de o verbo da vida, o logos da vida, na linguagem original do Novo Testamento. O termo verbo é logos da vida. Hoje pensamos sobre a concepção de João do Senhor Jesus, porque nos dias de João se levantavam pensadores para influenciar a igreja e começavam a tirar a concepção correta de Jesus e começavam a apresentar a igreja e ter já a adesão de algumas pessoas da igreja, né? A adesão de pessoas da igreja para pensarem junto com eles que Jesus era algo diferente do que tinha sido apresentado pelos apóstolos. Naqueles dias iniciais já surgiam pessoas com heresias perniciosas para influenciar a igreja. Havia aqui uma clara luta contra o gnosticismo. O gnosticismo lutava para dizer que o fim principal da vida do ser humano, a finalidade da vida, o objetivo mais alto da vida do ser humano era obter conhecimento, né? E também combatia o docetismo, combatia também a presença de influências que João chama de anticristos, né? Vários anticristos têm surgido mundo afora. E aí, irmãos, aqui nós vemos o combate dele, quando ele usa para combater todas essas más influências contra a igreja. Ele usa para combater o relacionamento que ele tem com Jesus. Ele lembra e expressa que tocou no Senhor Jesus, que viu o Senhor Jesus, que ouviu o Senhor Jesus, como se quisesse dizer assim: eu não posso, por mais bajuladora que seja a postura desses pensadores que têm despontado no horizonte da história, eu não posso de maneira nenhuma abandonar aquilo que eu recebi do meu Senhor, porque eu o vi, expressava João nesse texto. Ele dizia: eu vi o Senhor pessoalmente, eu o ouvi. Notem o que ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos. Olha, irmãos, a insistência dele dizer que conviveu com Jesus, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui é a intimidade de João com Jesus que lhe serve de arma contra as astutas ciladas do inimigo para afastá-lo das pisadas do Senhor, e não apenas para conduzir João pelo bom caminho, mas também para conduzir a igreja inteira até os nossos dias. E ele aqui, para essas doutrinas que partimentava o espírito e o corpo, dizia: o espírito é bom, o corpo é ruim, é mau, é pecador, e dessa maneira influenciava de uma forma perniciosa a igreja. João começa a dizer claramente que Jesus, ele era um corpo tocável,
visível ao olho, e que essa concepção que dividia entre espírito bom e corpo ruim era um erro. E então, irmãos, João começa a descrever o que era Jesus. Ele diz o que era desde o princípio. Com essa afirmação, eu queria chamar a atenção para essa nuance verbal do texto. Ele diz o que era desde o princípio. Ele não diz que Jesus foi o primeiro ser criado. Ele diz que no princípio da criação, usa um verbo do passado, Jesus já era, para deixar muito claro que o Filho de Deus, o Cristo, já era, porque o Filho de Deus, ele não tem princípio, ele não tem início de existência, sendo um ser que antecede a encarnação no ventre da Virgem Maria. Jesus nasceu da Virgem Maria e ganhou o nome de Jesus, mas antes de ganhar o nome de Jesus, ele já era antes da fundação do mundo. E João trabalha com essa concepção quando ele diz o que era desde o princípio. Com essa frase, o que era desde o princípio, eu queria dizer para os irmãos que o que João está querendo aqui nos dizer é que no dia em que tudo começou a existir, o Senhor Jesus já existia antes da fundação de todas as coisas. No Evangelho, ele expande um pouco mais essa visão e diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, querendo significar que ele é o próprio Criador de todas as coisas, sendo ele Deus eternamente. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas além de nesse texto expressando o Cristo com o qual nós podemos ter comunhão com Deus, o Cristo sem o qual não podemos ter comunhão com Deus, ele diz que ele é um Cristo eterno. Nós só podemos ter comunhão com Deus através desse Cristo, que é ao mesmo tempo homem e que é ao mesmo tempo Deus, que é em si mesmo uma ligação com o eterno, com o divino, e é em si mesmo uma ligação com o ser humano, que precisava ser elevado à postura de filho de Deus. Foi para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, para fazer com que os filhos do mundo se tornassem filhos de Deus. Filho de Deus veio a este mundo para fazer união entre os homens e Deus, entre os seres humanos e Deus. Não qualquer Cristo, não um Cristo concebido segundo o gnosticismo, segundo o docetismo, segundo as concepções erradas do nosso próprio tempo, mas o Cristo bíblico, o Cristo em carne e osso. O texto diz: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Aqui, o que nós vemos é uma referência à estrutura física, tocável, visível, audível e palpável do Senhor Jesus, que Ele é antes da fundação do mundo, era desde o princípio, divino, mas Ele é também humano. Deus se fez homem e habitou entre os homens. Por isso Isaías o chama de Deus conosco. Por isso João em seu evangelho diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Por isso é atribuído pelos apóstolos a Ele, a deidade, a divindade, o fato dele ser Deus eternamente. Então, meus irmãos, para que nós tenhamos comunhão com Deus,
foi enviado-nos um ente santo, que é Deus e é homem ao mesmo tempo. A Escritura nos mostra Cristo assim, como alguém que por um lado é homem, e portanto nós podemos ter contato com Ele. Nossos olhos viram, nossos ouvidos foram doutrinados por Ele, as nossas mãos o apalparam. Por outro lado, Ele é algo muito além de nós, Ele é algo muito acima de nós. Ele era, desde o princípio, um ser eterno, divino, grandioso, muito mais do que nós podemos conceber, que condescende com as nossas necessidades, descendo a nossa estatura humana, tendo contato conosco como um pastor tem cuidado com suas ovelhas. Ele vem a nós de forma que nós podemos nos aproximar dele. No Antigo Testamento, nós vimos Deus vindo ao povo de uma forma que o povo olha para o monte e o vê em chamas e diz: Moisés, fale você com ele, porque nós estamos aterrados de medo. No Novo Testamento nós vemos ele nascendo do ventre da Virgem e se aproximando de nós como um de nós, condescendente com nossas fragilidades. Ele nos toca, Ele toca cada um de nós, Ele estreita os laços conosco, Ele estabelece uma intimidade conosco. Olha a grandeza de abertura que nós temos em Deus, meus irmãos, dele sair do alto de sua glória, despir-se de sua glória e assumir forma humana para ter contato conosco, para ter uma aproximação conosco, que não seria possível a menos que o próprio Deus o quisesse. Oh, graça grandiosa, inexplicável graça incompreensível que nós encontramos em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, a última frase desse versículo, nós temos aqui percebido que ele explica que a comunhão que nós podemos ter com Deus é através de um Cristo que é Deus e é homem ao mesmo tempo. E a última frase, ele fala do verbo da vida, o logos da vida. Ele usa um termo que no passado era concebido mesmo por pagãos. Os pagãos conceberam o logos, uma entidade que trazia ordem ao caos. O logos é aquela figura mítica da literatura pagã que põe ordem ao caos para que seja possível a existência da vida, da inteligência, da sabedoria. E João pega essa concepção do logos e diz: existe sim um ser que traz ordem ao caos, e vocês têm versado sobre ele de uma forma errada, porque esse que traz ordem ao caos, o logos, ele é o Deus único com o Pai e com o Espírito Santo, e ele é aquele que se manifestou em carne. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Logos divino, que cria todas as coisas, que traz à existência cada uma das coisas. E aqui ele nos fala dele como o Logos da vida. Vida, meus irmãos, é uma referência ao nosso maior interesse, nós que temos em nós a mortalidade. Quando a gente é jovem, cheio de saúde e vigor, a gente nem pensa muito em questões de morte, né? Mas quando começa a morrer os nossos avós, às vezes algum amigo, aí a gente começa a pensar: rapaz, as coisas estão chegando perto de mim, e nós percebemos que a vida não é permanente em nosso corpo, porque nós somos mortais.
A gente vê as coisas se estreitando, pessoas perto da gente morrendo. E a gente percebe que entre todas as coisas muito queridas, a vida é a coisa mais querida, porque sem vida nós não temos nenhuma das outras coisas. Mas a vida está nele, no Logos. Ele é o ser maravilhoso, que detém a propriedade de comunicar vida. A nossa comunhão, o assunto de João nesse texto, depende dele. Para que nós tenhamos comunhão com Deus, precisamos do Logos da vida, porque Deus o utilizou como elo único entre o ser mortal e o Deus imortal. Por ele nós temos vida, ele é o Logos da vida. Ele chega à nossa desordem de estar vítimas da morte e nos traz vida eterna. Ó, venturosa mensagem de João para o nosso coração. Ele é o Logos da vida. Ele é quem tem vida para nos dar, meus queridos. Ah, você que tem medo da morte, una-se a Cristo. Ele é a fonte da vida. Ah, você que deseja uma vida que seja maior do que essa experiência no nosso corpo, você que tem sede de vida eterna, ele é o Logos da vida. Ele é o ente santo e poderoso que pode lhe dar a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele é o elo único de comunhão com o Pai, mas não qualquer noção a respeito de Cristo, o Cristo bíblico, o Cristo que era desde o princípio, portanto é eterno. O Cristo que é tocável, palpável, visível, humano como os outros humanos. Esse é o único Cristo que é apresentado nas Escrituras. Um Cristo diferente disso não é o Cristo bíblico. Não é o Cristo que estabelece comunhão entre o homem e Deus, entre o mortal e o imortal, entre o temporal e o eterno. Ele é o Logos da vida. Ele é o Verbo da vida, o Verbo da vida. Aquele que diz: levante-se, e os mortos se levantam. Que fala àqueles que estão nos túmulos: sai para fora, e eles já não conseguem permanecer lá. Aquele que um dia bradará com glória excelsa a todos os mortos, e eles saltarão sobre seus pés para comparecer à presença do Deus Todo-Poderoso. É o Logos da vida, aquele que tem em si mesmo a paz com Deus, a comunhão com Deus e a imortalidade, para dar a quem Ele quer e a quem suplica o seu favor. Temos hoje falado da cristologia da comunhão e da nossa necessidade de ter o Cristo bíblico, o Cristo apresentado pelas Escrituras. Agora damos um passo além e vemos como João condiciona a comunhão com Deus ao anúncio dado pelos apóstolos. Ele nos diz isso nos versículos seguintes, falando assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Notem, meus irmãos, a frase claríssima de João. Ele diz: anunciamos para quê, irmãos? Versículo último diz. Vamos ler junto, versículo 3. O que temos visto, anunciamos também para que vós igualmente. A nossa comunhão, muito interessante, né, irmãos?
Mas se eu perguntasse aos irmãos, anunciamos para quê? Para que João disse que anunciou? Podem pescar no texto, pode pescar à vontade. Há muito nestas águas para que nós aprendamos a ter comunhão com Deus. Nós anunciamos também a vós outros, para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O anúncio é o elemento que João usa para dizer assim: esse anúncio que eu dou a vocês, essa mensagem que eu entrego para vocês, é uma mensagem que dela depende a sua comunhão conosco. Quando ele diz conosco, esse conosco é uma referência à igreja, a vós outros, meus irmãos, para que tenhais comunhão conosco. E ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Notem, meus irmãos, que o anúncio, ou a mensagem do anúncio, o conteúdo bíblico, é um elemento fundamental para que tenham comunhão com Deus e com a igreja. A mensagem é o que descreve a nossa comunhão com Deus. No passado foi lavrado o termo cânon para se referir ao conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. E esse termo cânon, ele é uma referência a uma unidade de medida muito antiga no passado. Cânon era um pedaço de madeira, de bambu, que eles usavam para medir. Então, a Escritura é chamada de cânon, porque é mediante o que ela diz que se estabelece se uma pessoa está em comunhão com Deus ou não. Quer dizer, se o nosso comportamento entra em conflito com as Escrituras, nos pontos em que o nosso comportamento entra em conflito com as Escrituras, está dizendo as Escrituras que nós não estamos em comunhão com Deus. Mas quando a Escritura nos apresenta o seu conteúdo e nós olhamos o que ela diz sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o mundo, sobre as relações humanas, sobre todas as coisas à nossa volta, sobre o presente, sobre o futuro, sobre a salvação, sobre a perdição, anjos e homens, o que ela está dizendo é que aquilo que ela diz e a aceitação daquilo como a verdade é que estabelece se nós estamos em comunhão ou não. Nós anunciamos para que tenhais comunhão. O anúncio é para que a gente, respeitando a Sagrada Escritura, que estabelece e de fato nos faz perceber se estamos ou não em comunhão com Deus. Para entrar em comunhão com Deus, nós precisamos de uma pessoa. Quem é ela, irmãos? Para saber o quanto estamos em comunhão com Deus, nós precisamos de uma medida. Qual é ela, irmãos? Nós precisamos de uma escala para medir se nós estamos dentro da comunhão com Deus. Que escala é essa? A Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento. Nós vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. A comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, o que João está dizendo aqui é que para ter comunhão com a igreja é preciso essa comunhão ser definida a partir da Bíblia. Hoje nós temos inúmeros movimentos religiosos e alguns até citando a Bíblia, mas há uma diferença entre citar passagens da Escritura e estar em harmonia com o que ensina a Escritura. Estar em harmonia com as Escrituras é fundamental para que a gente tenha comunhão. Essa comunhão com a igreja, ela é delimitada, porque
porque a gente não olha o coração das pessoas, a gente não vê. Então o anúncio é feito, na medida que a pessoa ouve a palavra, aceita como verdade e toma aquilo para a prática da sua vida, a igreja percebendo que essa pessoa rendeu-se ao Senhor Jesus, lhe dá os selos da comunhão com Deus. Esses selos da comunhão com Deus representam o batismo e a ceia do Senhor. Pelo batismo, a pessoa é admitida no corpo de Cristo, e pela ceia do Senhor, há um seguimento dessa comunhão, um alimentar desta comunhão continuamente. Falamos da ceia do Senhor como a mesa da comunhão, porque pelo batismo nós entramos na comunhão da igreja. Pela ceia do Senhor, alimentamos dia a dia a nossa comunhão com Deus, com sua igreja e com seu Filho Jesus Cristo. Mas há aqui um novo passo, nessa mesma linha da Escritura como estabelecedora da nossa comunhão, que é uma comunhão, eu direi, teológica, porque ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É a comunhão com Deus, com o Pai. Havia uma concepção no passado que dizia que o Antigo Testamento foi dado por um Deus estranho, um Deus severo, e que no Novo Testamento o Senhor Jesus trouxe o amor, trouxe a graça, trouxe uma palavra mais branda. João quebra essa concepção errada e diz: olha, a nossa comunhão, se você está em comunhão com a igreja, saiba que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós não fazemos diferença entre o Pai e o Filho. O Senhor Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. E a igreja é chamada a ter comunhão com o Pai e com o Filho. E aqui ele diz: essa mensagem é para esclarecer que não existe separação entre o Pai, que falou no Antigo Testamento, e o Filho, que fala no Novo Testamento. E a igreja une-se a eles para a salvação da igreja. A nossa comunhão é teológica, é com Deus. E pronto estamos para dar o nosso último passo, olhando para o último versículo que lemos nesta noite, que nos diz assim: estas coisas, pois, vamos ler juntos? Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Olha, irmãos, as advertências sagradas da carta, os chamados a posicionar-se corretamente em relação a Deus Pai, em relação a Deus Filho, em relação à igreja, em relação ao que é físico, ao que é espiritual, foi uma chamada para que houvesse comunhão, né? E ele diz claramente que anuncia estas coisas, escrevia estas coisas para eles, para a igreja universal, para a igreja inteira, para que a alegria fosse completa. Porque sempre é uma alegria muito grande quando um crente anuncia o Evangelho e depois ele percebe que as pessoas estão falando como crente, estão falando das coisas de Deus, estão falando do amor de Deus. A pessoa está dizendo se Deus quiser, a pessoa está dizendo graças a Deus. A gente se alegra, não é verdade, irmãos, quando a gente diz isso? Quando a gente vê as pessoas usando uma linguagem cristã, a gente não se alegra, irmãos? Mas nós precisamos de muito mais do que palavra. É uma alegria incompleta quando a gente vê a pessoa dizendo: eu vou para tal lugar se Deus quiser. Mas é uma alegria incompleta quando a gente vê que a linguagem é a linguagem de um cristão, mas a prática não é a prática de um cristão. A alegria é completa quando existe uma real comunhão do que se diz e aquilo que se fala. Para que a nossa alegria seja completa, é uma denúncia de que havia uma falta de integridade, e por isso a carta, para chamar
esses crentes a serem inteiros de Jesus, de boca, de atos e de tudo mais. Mas pastor, o que resta mais? Havia necessidade de pautar as diversões conforme as Escrituras, de pautar a criação dos filhos conforme a vida cristã, de pautar o que se diz, o que se fala, o que se faz, as relações, o trabalho, a diversão, a vida geral, os atos, conforme a palavra de Deus. Mas ainda não estaria completo se fosse meras palavras e meras ações. Há uma necessidade de que nós sejamos também de coração, de sentimento, de concepção realmente cristãos, não é? Nós precisamos olhar para o mundo e conceber o mundo biblicamente, sentir biblicamente. Irmãos, se você olhar para a Escritura não se importa muito com o que as pessoas dizem ou com o que elas falam meramente. Se você observar a Escritura, ela centra todas as ações humanas no amor, e amor não é o que se diz, amor não é o que se faz, amor é um sentimento, e ela centra todas essas coisas no amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo, né? Quer dizer, a obediência da lei de Deus, ela não significa nada quando ela é uma obediência para satisfazer as expectativas humanas. Ela só ganha significado quando é uma obediência de coração, quando nós oferecemos aquela obediência, não porque o papai pode brigar comigo, não porque o meu chefe está olhando, não porque o pastor é exigente comigo, eu vou cumprir minhas atividades aqui, porque o pastor é exigente. Não, irmãos, o Senhor quer que os nossos atos como crentes fluam de sentimentos de amor por Deus. Ele deseja que nós o amemos, que tenhamos sinceridade de sentimentos, que pensemos como Ele pensa, que não seja apenas para não ser diferente da igreja, né? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos essa comunhão que aflui dos nossos sentimentos e que ganha proporção até os nossos atos e depois extravasa pelo nosso testemunho oral, pela nossa pregação, pela nossa palavra, por aquilo que dizemos e expressamos, e que tudo isso, tanto os nossos sentimentos, os nossos atos, a nossa palavra, esteja intrincadamente ligada à mensagem bíblica e tão aderida à mensagem, ao testemunho dado pelos apóstolos e pelos profetas, que se perceba em nossa comunhão uma paráfrase daquilo que Deus diz e quer, e que além de nossa vida estar assim tão em comunhão com o testemunho bíblico, que ela seja respaldada e apoiada sobre uma só pessoa, a pessoa de Jesus tocável e que nos tocou o coração, a pessoa de Jesus que é muito mais do que um ser humano que nós tocamos. Ele é o verbo da vida, Ele é a fonte perene de vida para o mundo, e Ele é o princípio de todas as coisas, aquele que era antes da fundação do mundo, que era desde o princípio. Que crendo e tomando para nós mesmos essas coisas, o Senhor enche de alegria, de vida, paz os nossos corações, hoje e para sempre. Amém.